Encontrar em Lucas 14:33, quem encontrou, diga glória a Deus. Assim está escrito na palavra de Deus: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Repito, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não muito, tudo quanto tem, infelizmente, não pode ser chamado meu discípulo. Amém, irmãos? Meus irmãos, minhas irmãs, olhem para mim. Eu peço toda a sua atenção agora. Isto, olhe para mim. A psicologia de Jesus é extraordinária. A saber, Jesus não lança palavras sem direções e não faz nada sem propósitos. Eu costumo até mesmo dizer que somos nós quem dizemos acerca de sorte. Mas com Jesus não existe sorte, existe propósito. Tudo que ele faz para acertar. É por isso que quando ele lança essa palavra no versículo 33, cada palavra inserida dentro desse verso não está aqui à toa. E é engraçado que ele não pede, mas dá uma ordem: renuncie a tudo quanto tem. É óbvio que eu não preciso chover no molhado para vocês entenderem que ter trata de algo que eu possuo, algo palpável. Mas Jesus faz questão de desligar aquilo que eu possuo daquilo que eu sou. Eu uso como exemplo a mesma essência que Deus possui. Quando Deus vai tratar Jó dentro do capítulo 1 e do capítulo 2 e do capítulo 3, a narrativa de Satanás diante de Deus é: Jó só te dá glória, Jó só te adora, porque tem. Toca no que ele tem, e ele deixa de ser quem ele é. Mas Deus conhece quem Jó é, e sabe que o que Jó é não depende do que ele tem. Ele é tendo ou não tendo mais nada. Eu sei que as palavras que eu digo aos senhoras e senhores esta noite podem parecer mais fortes do que são, mas eu uso propriedades bíblicas para dar base e vazão ao argumento que eu lhes apresento. Por exemplo, quando Jesus está sendo questionado acerca da chamada, ele começa com o primeiro que diz: te seguirei por onde você for. Jesus olha na cara dele e diz: quer me seguir mesmo? Então já vou te mostrar como é que é me seguir. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer me seguir ainda? Porque se eu que sou mestre tenho nem onde deitar a cabeça, quanto mais vocês que serão os meus discípulos. Quer dar glória ainda? Quer cantar ainda? Quer pregar ainda? Então aprenda. Primeira incisão de Jesus: muitas vezes não teremos. Segunda incisão: alguém vai chegar até Jesus e dizer: permita-me ir enterrar o meu parente. Jesus diz: deixa os mortos enterrar os seus mortos, e vocês que são vivos vêm resolver as coisas de vivos. Eu sei que vai doer, mas vai curar, porque morto se envolve com coisas de mortos. Agora vivos não se embaraça mais com as coisas de mortos. Entenderam? Na esquerda vai falar olhando para a direita agora. Vivo não anda mais em lugar de mortos, a não ser que seja para levantar os mortos. Vivo anda com vivo no lugar de vivo, se aliancia com vivo, se embaraça com vivo, canta no lugar de vivo. E já que tu entendeu esta segunda incisão de Jesus, ele lança a terceira incisão. Ele vai olhar para alguém e vai dizer: quem mete a mão no arado, sei que está doendo, mas está curando, não precisa da glória se não quiser, e olha para trás, não é digno de ser chamado discípulo ou estar presente no reino. É engraçado porque eu já vi pessoas olharem para este versículo e dizerem que quem mete a mão no arado e olha para trás, eu vou falar isso aqui com calma, é porque largou do arado para poder olhar. Mas lê em casa com calma, que Jesus disse que alguém coloca a mão e nunca largou. Com a mão no arado é que está olhando para trás. Porque o problema de Jesus não é com quem coloca a mão e tira para poder olhar para trás. O problema de Jesus é com quem coloca a mão, não larga a mão do arado, mas não consegue parar de olhar para trás com um arado na frente. E tem problema nisso. Sabe qual é o problema? Arado é um instrumento de cavar valas no campo. Enquanto alguém vai arando, cavando valas, afofando a terra, alguém vem atrás semeando a terra.
O problema de olhar para trás é que a vala pode sair torta. E se sai torta, as sementes serão lançadas fora da terra, porque a vala não é reta. E aí entramos no verso do joio e do trigo, que o inimigo teve espaço de vir à noite e encontrar buracos naquela terra para poder semear o joio. E sabe o que acontece? Quando o joio começa a crescer, sei que vai doer, mas vai curar. Alguém olha para o mestre e diz: arranca este joio. Sabe o que ele vai falar? Agora também não. Agora o trigo vai ter que suportar o joio que está aí. Quem foi que mandou cavar torta enquanto com a mão no arado olhava para trás? Sei que doeu, Glória sumiu, mas preciso bater nesta tecla. 3 incisões de Jesus. Quem quer ser meu discípulo, muitas vezes não vai ter, porque vai depender da provisão. Muitas vezes vai precisar largar alianças antigas. E muitas vezes vai precisar entender que existe um compromisso além da tua própria vida com a chamada de Deus. É por isso que quando nós olhamos o ministério de Jesus, eu vou falar isso aqui com calma ainda, não vou gritar. Nós vemos que existem 2 tipos de pessoas que o seguem. O primeiro tipo de pessoa que segue Jesus são discípulos, que estão aprendendo com Ele, estão sendo instruídos por Ele, estão sendo preparados por Ele. Só que o segundo tipo de pessoa que me preocupa, pessoas que estão com Jesus, mas não são discípulos, são seguidores, estão lá, veem milagres, querem os milagres, ouvem a palavra, querem a palavra, vê o que acontece, mas não se converte a discípulo de Jesus. E eis aí o problema: existe um povo que segue Jesus, e dentro desse povo tem aqueles que são somente seguidores, e tem aqueles que são verdadeiros discípulos. Sabe como a gente conhece quem é quem enquanto seguindo Jesus? Uma vez Jesus peneirou a igreja dele. E sabe como ele peneirou a própria igreja? Ele bateu no peito e disse assim: hoje vocês me procuram pelo pão que perece, me procurem pelo pão que permanece. Alguém vai olhar para Jesus e vai dizer: aonde está o pão que permanece? Ele pega o dedão e faz assim, ó: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quer pão ainda? Sabe o que acontece quando Jesus se coloca como pão da vida? Quem o seguia, a Bíblia diz, não sou eu quem estou falando, começa a gritar: duro é esse discurso. Quem é que pode suportar esta pregação? Engraçado, eu não sabia que Jesus pregava para agradar. Eu pensei que Jesus pregava para salvar. Me mostra dentro da Bíblia agora, e eu entrego o microfone na tua mão, uma única vez que Jesus pregou para agradar alguém. Era como se eu olhasse na cara de quem estava ouvindo e dissesse: gostou, come, não gostou, vai com fome. Mas a verdade é essa, segura. Ele não muda a verdade para agradar ninguém. E posso profetizar algo, começar a profetizar sobre a vida de quem quer receber esta palavra. Quem quer ser levantado na chamada precisa aprender a se desligar de agradar pessoas. Tu não foi chamada para agradar ninguém. Tu foi chamado para cantar a verdade, pregar a verdade, falar a verdade. Se gostou, come. Se não gostou, vai embora para casa com fome. Jesus grandão, eu vou com calma ainda, Jesus, espera aí. Varão, já vi 3 de bico comigo. Essas palavras leves, feitas para agradar e afagar o ego de quem ouve. Compromisso de quem é profeta verdadeiro, adorador verdadeiro. Não é com a tua felicidade, é com a tua salvação. É melhor ir de bico para o céu do que ir sorrindo para o inferno. Doeu, mas curou. E eu profetizo que Deus vai levantar uma geração de verdadeiros, que não se preocupa com o tamanho da porta, com o tamanho do dinheiro, com o tamanho da oferta, se vai trancar a oportunidade, se vai arrancar o microfone. O que importa é falar a verdade a quem tem ouvidos para ouvir. E diante do trono de Deus ninguém será achado por inocente. Quem está comigo ainda, diga glória a Deus. Jesus nunca pregou para agradar ninguém.
Jesus sempre pregou para salvar quem ouvia. É por isso que quando ele chama pessoas ao ministério, além destas 3 incisões que ele faz, ele também vai nos ensinar certas coisas acerca disso. Eu sei que vocês conhecem a verdade bíblica e sabem que Jesus possui a mesma essência divina de Deus, e que o Espírito Santo possui a mesma essência divina do Pai. Então tudo que Deus faz e sente, Jesus faz e sente também. Tudo que o Espírito faz e sente é porque Pai faz e sente também. Então quando nós comparamos o Antigo Testamento com o Novo, nós vemos que todo personagem bíblico, eu vou falar isso aqui com muita calma, porque eu preciso colocar essa ideia no teu coração, que foi levantado a um ministério, já começou por aqui. Ninguém foi levantado porque queria ser levantado. Vou falar uma segunda vez. Ninguém foi levantado porque queria ser levantado. Ninguém bateu no peito e falou: Deus me leva. Deus não levanta por causa da vontade de quem quer ser levantado. Está na Bíblia. Deus levanta por causa da necessidade da sua própria obra. Eu vou falar com carinho. Está ali a minha vaza, ela canta. Irmãos, eu queria saber cantar. Eu até falei isso em outro lugar outro dia. Mas eu só que se eu cantar aqui, vocês vão sair correndo da igreja. Porque embora eu queira cantar, Deus não me chamou para cantar. Ele me chamou para pregar. Então não estou fazendo o que eu quero, estou fazendo o que Ele mandou eu fazer, por causa da necessidade da obra. Quem é médico não cura a si mesmo, cura outros. Quem é policial não guarda a si mesmo, guarda outros. Quem é professor não ensina a si mesmo, ensina outros. Quem é pastor, evangelista, diácono, presbítero não serve a si mesmo, serve a outros. Quem é missionário, antes de pregar a si mesmo, prega a si mesmo, recebe a palavra, ouve a instrução, depois vai pregar a outros. Não fazemos por causa de nós mesmos, fazemos por causa de outros. Eu uso um exemplo simples, abrindo parênteses, e volto para Jesus. Olha esse copo aqui na minha mão. Imagina que esse copo fosse um vaso. Tem a mesma estrutura, tem o mesmo desenho. Copo não é copo porque quer ser copo. Quem criou esse copo na fábrica disse: tu é copo, mas não nasceu para ser copo. Tu nasceu para ter algo do lado de dentro e matar a sede de outros. Então esse copo não escolheu ser copo. Quem criou esse copo olhou para o copo e disse assim: copo, tu é copo, mas tu não é copo para ser exibido como copo. Tu é copo para ter algo dentro. Deixa eu perguntar: se eu esvaziar o copo, ele deixa de ser copo? Mas para que ser copo se não mata a sede de ninguém? Porque não foi feito para ser copo, não foi feito para ser vaso, foi feito para ter algo do lado de dentro que mata a sede de outros, que cura outros, que alegra outros, que levanta outros, que sustenta outros, que orienta e norteia outros. Não fazemos por causa de nós mesmos, fazemos por causa de outros. Eu bati nesta tecla para poder inserir este pensamento nos vossos corações. Eis aí uma das maiores derrocadas que acontece em muitos ministérios hoje em dia. Pessoas que acham que foram levantadas por causa de si mesmos. É a minha oratória, é a minha exegese, é a minha homilética, é a minha sabedoria, é a minha voz bem colocada. E se esqueceram que o propósito não é por causa de si mesmo. Por isso, quando aprendemos dentro da Bíblia, vemos que a finalidade da chamada não é o altar. Jesus vai doer, olha lá, vamos pensar que é heresia. Finalidade da chamada não é altar. Tem gente que está servindo ao altar de Deus, mas não está servindo ao Deus do altar. Falei, doeu, curou. Quem quiser pegar, pega. Não vou gritar porque minha voz não está deixando, mas vou repetir de novo. Tem uma geração lá fora que serve ao altar, mas nunca serviu ao Deus do altar. Pega o altar e transforma o altar no seu Deus. E esquece que altar não é fim. Altar é meio para um propósito muito maior, que é a vontade dele. Eu posso abrir um parênteses. Lembra de Jesus falando
Jesus tem vontade própria, mas ele pega a própria vontade e fala: sabe o que? Eu tenho vontade, e a minha vontade não é fazer a minha vontade. A minha vontade é fazer a vontade de quem? Porque tudo que acontece na terra é meio para a vontade dele. Por isto, eu sei que vai ficar doído, irmãos, que muitos que servem ao altar disputam entre si para ver quem aparece. Por quê, pregador? Porque o Deus dele é microfone, o Deus dele é cadeira, o Deus dele é altar, o Deus dele é agenda, o Deus dele é o cachê, o Deus dele é o dinheiro. E ele não suporta ver o Deus dele, que é o altar, na mão de outro, microfone na mão de outro, dinheiro na mão de outro, a porta na mão de outro. Porque esses são os que servem ao altar, mas nunca serviram ao Deus do altar. Mas essa geração vai dar um grito de glória para essa outra geração corrompida lá fora. Quer ver? Deus vai levantar uma geração, se já não levantou, que serve ao Deus do altar e entende que Deus levantar outros é glória para o reino. Deus sustentar outros é glória para o reino. Que se faça a vontade de Deus e não a minha. Já que tu levantou a mão para dar glória, segure na mão de quem está do teu lado aí. Me ajude a pregar esta noite, crente. Dá uma balançada santa na mão de quem está do teu lado e diga: a quem tu está servindo na terra? Está servindo ao altar ou ao Deus do altar? Diga: e se Deus não te der fama? E se Deus não te der microfone? Diga: e se Deus não te der dinheiro? Pode falar. E se Deus não te levar às nações? Continua adorando a Ele com o mesmo vigor? Continua dando glória com a mesma vontade? Continua fazendo o querer dele? Ou vai travar porque estava por causa do sucesso? Eu vou largar o microfone e vou deixar da glória quem quer daqui a pouco. Quem está comigo, diga glória a Deus. Já passou do tempo. Já passou do tempo de nós pararmos de fazer disputas entre nós para ver quem prega mais, quem canta mais, quem tem melhor agenda. Isto é meio, rapaz, isto é ferramenta para um propósito maior. O que importa é livrar as almas do inferno. O que importa é levantar quem está caído, curar quem está doente. Anando que te leva o índice, remando que terra. É esta a finalidade da chamada que Deus entrega. E se for necessário Deus te entregar ferramentas da terra para tu cumprir o propósito, Ele entrega. Vem comigo para dentro da Bíblia, porque precisa ser Bíblia. Primeiro, Deus levanta segundo a necessidade da obra. Deus levantou Moisés, sim ou não? Não levantou porque queria ser levantado. Por Moisés ficava dentro do deserto cuidando de ovelha. Levantou porque tinha um povo que precisava ser liberto. Deus levantou Jesus, sim ou não? Não levantou porque queria. Levantou porque a humanidade estava indo para o inferno. Deus levantou Davi, sim ou não? Não levantou porque queria. Levantou porque Israel estava sendo corrompido pelas mãos de Saul. Você não entendeu que Deus livra, se Deus levanta, perdão, segundo a necessidade da sua obra. É por isso que quem está aqui dentro, cantando, pregando, profetizando, liderando, sonhando, não está fazendo porque quer, está fazendo porque a obra precisa. E Deus te levantou para isto. Não gosto, não é teu querer, é o querer dele. Ou já deixou de ser discípulo? Posso abrir um parênteses para mostrar a vocês que discípulo não faz o que quer, mas faz o que ele manda. Lembra dos discípulos na primeira tempestade? Jesus dormindo dentro do barco. Eles não reconhecem quem é Jesus e dizem assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Como assim quem é esse? Anda com ele e não sabe quem é, prega com ele e não sabe quem é, adora com ele e não sabe quem é. Jesus prepara uma segunda tempestade. E eu imagino Jesus: vou me apresentar a vocês. Aí Jesus, a palavra diz que Jesus os compeliu. Sabe o que é compelir? Ordenou, obrigou. Jesus olhou para eles e disse assim: entra no barco porque eu estou mandando. Não estava pedindo. A primeira vez Jesus não mandou ninguém entrar. Foi Jesus quem entrou e eles vieram atrás. Agora que entrou, segura.
Agora que pisou, sustenta. Quem mandou entrar? Seguiu ele porque quis. Agora que segue, vai fazer o que ele manda. Doeu, mas curou. É por isso que na segunda vez ele ordena. E detalhe, ele não fala o que vai ter no meio do caminho. Ele só diz assim: atravessa. Porque se ele fala que vai ter vento, eu imagino alguém no barco dizendo assim: é melhor ir a pé. Se vai ter vento, eu não faço o que tu manda. Então nem sempre ele te conta o que acontece no caminho. Ele só diz: atravessa para o outro lado. Não importa o que aconteça no meio, eu já te dei a chamada, eu já te dei o objetivo. Faz logo o que eu estou mandando. Entra e vai. Posso fazer as 3 incisões de novo? Não é o que tu tem, também não é com quem tu se envolve, e também evite olhar para trás. Por isso Jesus chama estes a entrar no barco e fazer o que eles estão mandando. Segundo a necessidade da obra, Jesus levanta. Assim como Deus levanta. Segundo, eu sei que vai doer, irmãos, mas vai curar. Estou fechando a minha Bíblia. Jesus não levanta assim como Deus despreparados, ou quem está à toa. Eu vou falar de novo. Jesus não levanta quem está assim, ó. Alguém que tem promessa de Deus na vida, e Deus olha e fala: eu vou te fazer missionária, eu vou te fazer pregador, eu vou te fazer levita. Ao invés da pessoa se preparar para o que Jesus falou ou Deus diz, a pessoa cruza o braço e fala assim: estou esperando o teu tempo. O tempo é a partir do momento que ele fala contigo, filha de Deus. Ele está falando para você se preparar para ser usada por ele. Quer ver na Bíblia? Tem que ser Bíblia, não é? Então lá vai. Lembra de Moisés no deserto, 40 anos liderando Israel? Antes de 40 anos liderando Israel, foi 40 anos dentro do Egito fazendo isso aqui, ó, aprendendo com a cultura egípcia, matemática, geografia, ciências. Moisés não era burro, Moisés não era desinstruído, Moisés era muito inteligente, tinha capacidade espiritual e capacidade mental para o que Deus mandou ele fazer. Tinha diploma, tinha anel, era estudado. Só que não basta ter diploma, não basta ter anel, não basta ser estudado. Deus pega ele 40 anos do Egito e diz: já aprendeu 40 anos estudando? Agora vai aprender 40 anos na prática. Vai cuidar de ovelha no deserto. Depois de 40 anos cuidando de ovelha no deserto, Deus prepara a sarça ardente e diz assim: agora eu te levanto, vai para Faraó. Ih, Jesus, olha lá. Moisés olha para Deus e aquela desculpa que a gente dá para Deus: eu tenho a língua pesada, eu não sei falar. Eu quero que tu me mostre na Bíblia a hora que Deus perguntou se a língua dele era leve ou pesada. Eu não sei falar, problema. Deus não perguntou se tu sabia ou não. A minha língua é presa, Deus perguntou se ela é solta. É porque eu sou tímido, Deus perguntou se tu tinha coragem de falar. Deus só olhou para Moisés e disse: vai, porque eu estou mandando, e fala tudo na cara de Faraó. Quer ver como Deus não escolhe despreparado? Lembra de Davi descendo no vale para gerar funda e tocar pedra na cabeça do gigante. Quem olha para Davi descendo no vale fala: caiu de paraquedas. Olha lá, chegou agora e já quer aparecer na frente da multidão. Ninguém ouviu o currículo que ele tocou para Saul. Tu tá me vendo agora, tu estava me vendo matando leão, tu estava me vendo me embolar com urso, tu estava me vendo guardar as ovelhas de meu pai. Porque Saul, deixa eu te ensinar uma coisa: ser usado por Deus é no público, preparação é onde ninguém vê. Ih, Jesus, você pode falar isso para alguém que está do seu lado? Catuca quem está do seu lado e diga: leão não é visto, urso não é visto. Diga: vai ter lutas que tu vai vencer, ninguém vai te aplaudir. Diga: vai ter leão que tu derrota, ninguém vai te dar tapinha nas costas. Diga: vai ter urso que tu joga no chão, ninguém vai querer bater foto contigo, botar teu nome no cartaz, ninguém vai querer falar tu é o cara. Mas é nessas lutas que Deus está te preparando para uma coisa muito maior em público diante de Israel. Eu estou falando com uma geração que entende o que Jesus falou acerca da oração.
Até o relacionamento com Deus, quem busca no secreto é recompensado em público. Eu sei que vai doer, sei que vai curar. Quem está orando por mim, começa a orar mais agora. Ministério não começa na hora que eu meto a mão no microfone. Ministério não começa na hora que tu entra dentro da igreja. Ministério não começa na hora que tu pega a liderança. Ministério começa onde ninguém vê, onde ninguém enxerga. De joelho dobrado pela madrugada, rosto no pó, lágrima no chão, de jejum e oração, pedindo para Deus: Deus, me ajude a sustentar teu ministério no público. Eu vou usar o meu exemplo. Vem cá, minha vaza, vem cá, minha linda. Vem, linda de Deus. Aleluia. Com que legalidade e autoridade eu pregaria a vocês se fosse uma coisa no altar e outra dentro da minha casa? Que Deus me mate aqui se eu falar mentira. O que vocês veem eu tratando ela diante de vocês. Filha, como é que eu te trato em casa? Eu não te trato do jeito que te trato aqui. Eu não te amo do mesmo jeito. Eu não te abençoo do mesmo jeito. Eu não sou teu fiel marido. Porque não adianta eu ser uma coisa aqui, achando que ministério começa aqui, e ser outra coisa no oculto com ela em casa. O ministério começa com ela em casa e se estende no altar. É Jesus da glória. Obrigado, filha de Deus. Não é só o que eu sou diante dos homens, é o que eu sou quando ninguém está me olhando diante de Deus. Se você guardar essa palavra, você entende que Deus não convoca quem é despreparado. Quer ver? Olha para Jesus Cristo de Nazaré. Sabe quanto tempo foi o ministério dele? 3 anos. 3 anos que virou o mundo de cabeça para baixo. Tu acha que ele começou nos 30? Antes dos 30, vê ele criança dentro do templo, já estava ensinando. Já estava aprendendo há muito tempo. Você não entendeu que Jesus passou 30 anos se preparando para pregar só 3. Jesus, vou falar de novo. Foi 30 anos se preparando para poder levantar e falar 3. Tem gente que aceitou Jesus ontem, quer falar hoje. Nada contra, irmãos, nada contra. Mas eu aprendi uma coisa com o meu pastor na doutrina que eu nunca mais esqueço. Só pode levantar para cantar e ensinar quem senta no banquinho para ouvir e aprender. Toma ceia onde? Quem é teu pastor? Está congregando em qual igreja? Recebe instrução de quem? Quem é teu líder espiritual? Está ali minha esposa de prova. Eu vinha dirigindo para cá, meu pastor me mandou mensagem, eu respondi a ele: pastor, estou indo para tal lugar, andei por tal lugar e semana que vem estou em tal lugar. Tenho a sua bênção. Porque não é só levantar para falar, se não tiver instruído, não é espiritual com Deus. E nem me venha com essa desculpa de que hoje dá para ser crente sem estar ligado no corpo. Desigrejado não cola mais. Me mostra na Bíblia. Muitos membros formam um corpo, está na Bíblia. Se eu corto o membro, o corpo não deixa de ser corpo. Agora eu quero ver a mão sobreviver sem estar conectada no nutriente do corpo. Me mostra. O corpo continua sendo corpo. Mão sem corpo seca. Corpo sem mão tem outra para usar no lugar dela. Tem outra enxertada no lugar dela. Por isto é necessário sentar para aprender e depois levantar para poder ensinar. Terceiro, quem está comigo ainda, diga glória a Deus. Sei que está doendo, irmãos, mas está curando. Se der glória, desce. Melhor precisa entregar o que Jesus mandou. Assim como Deus não chama quem está despreparado, Ele também prepara para poder enviar. Era aqui que eu queria chegar. Minha Bíblia está fechada. Essa volta para chegar aqui mesmo. Prepara onde, pregador? Eu já aprendi em alguns testemunhos que quando Deus manda estudar, quando Deus manda se preparar, é porque Ele já está te enxergando lá na frente como um pregador. Ele não erra a cabeça. Se Ele diz: tu és minha missionária, é porque daqui a 10 anos Ele já está te vendo em missões. Se Ele diz: tu és meu pregador,
é porque daqui a 5 anos ele já está te vendo pregando lá na frente. Só que lembra que eu disse que quem vem muitas vezes não tem. Não tem porque é ele quem sustenta. Olha para o que Jesus falou: renuncia o que tem. Se eu renuncio o que eu tenho, faço como? Daí vem a provisão de Deus. Daí vem o operar das mãos de Deus. Porque nem sempre é das tuas mãos que vem o recurso para se preparar e fazer o ide de Deus. Tu não entendeu que o teu Deus é dono do ouro e da prata, e ele não escolhe segundo a aparência. Ele não olhou a aparência de Jesus. Está em Isaías. Ele não tinha a aparência, mas Deus o levantou mesmo assim. Não é a aparência que destina quem é ou quem deixa de ser. Não é a condição financeira, não é onde tu mora, não é onde tu está. Lembra o que eu falei? Não é o que tu tem, é quem tu é, mesmo quando não tem e mesmo quando não está. Ele se responsabiliza da chamada que é entrega nas nossas mãos, que é a Bíblia para provar o que eu estou falando. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Era aqui que eu queria chegar, está fechada. Os discípulos estão reunidos no mesmo lugar. Só que antes de se reunir naquele lugar, vamos ver quem é de Bíblia. Jesus já havia falado para eles: vocês serão, não são ainda, serão minhas testemunhas em Samaria, em Jerusalém, até os confins da terra. Só que antes de vocês irem lá para fora, para pregar, para levantar, para libertar, olha aqui na pupila do meu olho: ficai em Jerusalém. Eu estou ordenando, se reúne, não vai, até que do alto, olha a preparação, sejais revestidos de poder para a missão que eu estou entregando na mão de vocês. Sabe o que acontece? Estavam todos eles reunidos no mesmo lugar, e não à toa, a Bíblia diz, orando. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, vou falar com calma, e invadiu a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles. Aí vem a parte que eu amo dentro da Bíblia. E todos, quem entrou para ver, quem entrou para fazer, todos. Eu imagino esse todos aqui dentro hoje. Imagina que aqui fosse Atos 2. Sabe o que aconteceria? Se é todos, não é muitos, é todo mundo. Deus vai pegar do mais velho ao mais novo, de quem está na porta a quem está no altar, de quem está no instrumento a quem está na câmera, de quem está no estacionamento a quem está na cantina. Não importa se é todos, é todos. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Será que você pode entender que o que eu estou pregando a vocês hoje, prego porque há uma urgência no Brasil? Eu dei essa volta para chegar aqui mesmo, e oxalá que dá quase 700, 800 pessoas que estão aqui. Se uma guardasse o que eu vou falar agora, já tinha como ganho esse sermão. Falar o que, pregador? Vocês acham mesmo que a guerra que está acontecendo no Brasil é uma guerra só política, só de partidos ou políticos? Não estou aqui para defender político nenhum. Cada um faz a escolha que quer. Mas se vocês são cristãos, parem de olhar só com olhar carnal e comecem a olhar com olhar espiritual para o que está acontecendo nesta nação chamada Brasil. Porque esta não é qualquer nação. Tem promessa na cabeça desta terra. Por isso que essa guerra está travada. O inferno se levantou com fúria para cancelar a obra de Deus nesta nação. Mas eu profetizo que se levantou à toa, porque assim como está escrito na Bíblia, as portas do inferno não prevalecerão. Não é a porta que vem, é a igreja que vai. Não é a porta que ataca, é a igreja que passa por cima. Maior é o que está conosco dentro desta guerra. Olha aqui no meu olho que eu vou falar tudo o que Jesus mandou. Eu outro dia coloquei assim na internet:
desse jeito. Se és cristão, teus princípios devem estar acima dos teus benefícios. Mas me fez bem. Nenhum bem da terra tem que estar acima do teu princípio divino. Mas eu tinha. Nenhum bem da terra está acima do princípio divino. Se é princípio divino, que sejam cancelados os bens da terra. Ou tu é crente ou tu não é filha de Deus. Que é Bíblia, 2 Crônicas. Se o meu povo, não eles, meu povo. Mas peraí, eu achei que era com eles, porque pulavam carnaval, porque pecavam, porque enganavam. Não é com eles, é se o meu povo está na mão da igreja. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. E aqui Deus não está falando só com Israel. Deus está falando com alguém que aonde estiver diga: eu sou de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei o pecado e faço mais o quê? Sararei. O segredo está na mão de quem? Vai continuar negando isto? Vai continuar fugindo da tua responsabilidade? Deus te chamou para fazer diferença na face da terra. Pregador, mas eu não sou da política. Mas tu pode dobrar o joelho e orar. Pregador, mas eu não sou da política. Mas tu pode jejuar. Eu conclamei a igreja e quem quer vir, vem. Há 26 dias de jejum e oração. Não por partido, não por político. Pela nação, pelo Brasil, pelo povo. Sabe o que começou a acontecer quando todas as igrejas começaram a orar? Quem está em Brasília começou a ver anjo descer na terra. Quem está no sul começou a ver Deus desbaratar a corrupção. Quem está no norte está vendo Deus descer dentro do Brasil para começar a mostrar o que estava oculto. Tu não está entendendo que o segredo está na oração e no joelho da igreja. Se a igreja se posicionar, não tem inferno que fica de pé diante do povo de Deus. Catuca quem está do teu lado e diga: tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Diga: tudo aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Olha aqui no meu olho. Que tal a gente desligar as potestades, desligar a corrupção, desligar os príncipes das trevas, desligar as hostes espirituais da maldade? Que tal desligar o que está oculto e escondido? Que tal começar a ligar um grande avivamento nesta terra e nesta nação? Eu prego isto, senhoras e senhores. Olha aqui para mim, de pé no chão, pé no chão. Vocês não são qualquer um. Vocês não são qualquer pessoa. Minha Bíblia está fechada, estou indo sentar agora. A Ásia já não tem mais liberdade para falar de Jesus. A África não tem mais liberdade para falar de Jesus. O Oriente Médio não tem mais liberdade para falar de Jesus. Se fala, tu é fuzilado. Se fala na Ásia, tu é preso. Se fala na África, perde a cabeça. Na Europa está difícil falar de Jesus. Estão precisando do fogo de Deus. Na América do Norte, se tu falar de Jesus, é discurso de ódio. Na América Latina, se tu falar de Jesus, é preso político. Tu não entendeu que no Brasil ainda é um dos últimos lugares aonde a gente pode ficar até essa hora, 10h30, terminei agora, gritando que Jesus é bom. Ninguém entra para fuzilar a gente. Isso aqui que Deus está te dando hoje não é obrigação, é oportunidade. Tem gente na China que queria estar aqui dentro e não está. Tem gente na Coreia do Norte que queria estar aqui dentro e não está. Tem gente no Afeganistão que queria estar aqui dentro e não está. Tem gente na África que queria estar aqui e não está. E tu que está não aproveita a oportunidade para dar glória para Ele. Eu estou pregando a um povo que foi chamado para um grande avivamento. Ouçam-me o que eu vou falar agora. Quem vos manda falar isso é o Espírito de Deus. Pastor Luiz Hermínio, os irmãos conhecem, trouxe certa vez um estudo acerca das palavras proféticas sobre o Brasil de avivamento. Luiz Hermínio, não Jonathan, Luiz Hermínio. E o Espírito Santo de Deus falou
Anota tudo e fala para a ADCEP o que é que eu tenho na cabeça do Brasil. E naquele estudo que ele falava, dizia acerca das palavras proféticas que Deus lançou na cabeça de vocês, através dos profetas nos últimos 300 anos. Olha o que tem preparado para o Brasil. Em 1912, Gunnar Wigren, em Chicago, foi usado por Deus para profetizar que em uma cidade chamada Belém do Pará haveria um grande mover do poder de Deus, e que se faria nela, até os últimos dias, o mais poderoso despertar na terra que já houve, através de uma cidade brasileira. Em 1935, um homem chamado William Barham, no Texas, profetizou que nas margens mais pobres da América do Sul surgiria um povo marchando contra a imoralidade, e que o Brasil se levantaria com uma bandeira na mão em nome do Senhor Jesus por toda a terra. Segura aí que tem mais o que Deus falou de vocês. Olha a responsabilidade que vocês têm na terra para ficar gente desligado. 1936, um homem chamado Smith, em Sydney, Austrália, profetizou que possuía as gotas do mover do milagre de Deus, mas dele era pequeno, porque no Brasil seria derramado um tão grande mover de milagres durante as últimas décadas antes da vinda de Jesus na terra. Em 1970, um homem chamado Kennedy Reagan profetizou que assim como o Brasil fez bonito e encantou o mundo no futebol, as nações seriam abaladas pelo grande despertar que Deus levantaria na terra através de vocês, brasileiros. Calma, que tem mais. Em 1979, pastor Billy Graham profetizou que do Brasil sairia um grande celeiro espiritual para o mundo, e muitos profetas viriam através dos ventres das mulheres brasileiras. Em 1989, um homem chamado John Walker, em Montemor, São Paulo, profetizou que o Brasil lançaria jovens a um grande avivamento, e a igreja brasileira traria vida para aqueles que estão espiritualmente mortos na face da terra. Em 1995, um homem chamado Mike Sia, em Londrina, profetizou que a adoração dos brasileiros é um dom redentivo nesta nação, e que o rio do Leão de Judá iria fluir na nação brasileira 12 vezes mais do que fluiu nos Estados Unidos. Eu sinto Deus nesta palavra. Em 1997, uma mulher chamada Brenda Clippard disse que viu um grande anjo sobre o Brasil, abanando a bandeira brasileira e trazendo esperança aos países que estavam em volta do Brasil na América do Sul. Em 1997, um homem chamado John disse que o espírito da profecia seria abundante no Brasil, e que do Brasil seriam levantados jovens que falariam em nome do Senhor e que fariam milagres poderosos em nome de Jesus na face da terra. Ainda em 1997, uma mulher chamada Valnice disse: o governo do justo irá se levantar no Brasil com majestade e poder, trazendo o país para um lugar de paz e prosperidade, e que Deus direcionaria o Brasil a ser pão que alimentaria o mundo na área espiritual. Em 1999, um homem chamado Bob Jones, na cidade de Kansas City, viu um movimento de jovens que se levantavam do Brasil, como que saindo de um vale de ossos secos, e saíam do Brasil e corriam por todas as partes das nações da terra, levando um fogo aceso no coração aos outros corações. No ano de 2004, não se canse, um homem chamado David Robinson, em Alphaville, São Paulo, disse: o Brasil será levantado na fé para libertar e liberar sobre as nações um poderoso fluir do Espírito de Deus, que vai despertar o mundo. Em 2004, um homem chamado Stacey Campbell, em Toronto, no Canadá, profetizou que o espírito da corrupção iria ser abalado no Brasil, e que uma unção de justiça iria elevar o Brasil ao lugar de primeiro mundo, levando a um grande avivamento na face da terra. Em 2005,
pastor Benihim, vocês conhecem em Manaus, profetizou que o Espírito de Deus arrastou ele para o Brasil, para ele compartilhar com a geração brasileira o poder que estava em sua vida, porque do Brasil Deus levantaria líderes para a face da terra. Não se canse, estou terminando. Em 2005, Martin Scott, em Campos, aqui no Rio de Janeiro, profetizou que o Brasil seria uma companhia de profetas e traria luz às nações, e que um número de 1000 profetas ativos e fiéis seriam levantados para equipar e armar a igreja de Deus. Em 2006, um homem chamado Grant Kukel profetizou em Curitiba que dos vilarejos mais pobres do Brasil, homens sem grife e sem marca iriam abalar o sistema religioso, iriam sair do Brasil para as nações. Em 2006, um homem chamado John Arnold, em Toronto, profetizou que do Brasil iria se avançar e se lançar sementes em todas as nações, fluindo através de uma adoração para queimar um senso de justiça por toda a terra. E o último, 2006, Andrew McDonald profetizou que o Brasil seria líder de avivamento, e que o Brasil começaria um avivamento em toda a América do Sul, que tomaria toda a América do Norte, que fluiria para a Europa, África, Oceania, fluiria para toda a Ásia, até chegar em Jerusalém, a terra do Senhor Jesus. E que depois que chegasse esse avivamento lá, o toque da última trombeta aconteceria, e Jesus voltaria para buscar a igreja na terra. Segure a mão de quem está do teu lado aí, não largue agora. Eu sinto um fluir poderoso de Deus sobre nós. E se estas profecias são verdadeiras, e se o que está escrito aqui é verdadeiro, que sonharíamos, que teríamos visões, que profetizaríamos, do mais novo ao mais ancião, não largue da mão. Eu quero que vocês saibam o que aconteceu nesta nação aqui. Certa feita o pastor Billy Graham, quem aqui já ouviu falar dele, dê um glória a Deus. Billy Graham orava pelas bandeiras das nações. Eu posso tirar essa bandeira daqui, profeta? Ah, tem outra ali, me empreste então um vaso. Isto enquanto procuram. Enquanto o pastor Billy Graham ora, isto, obrigado, profeta de Deus. Olha aqui que bandeira linda. Tu pertence a esta terra. Pastor Billy Graham orava pelas bandeiras das nações, até que chegou nesta bandeira aqui. Ele parou e ficou olhando. Alguém olhou para ele e disse: por que tu parou nesta bandeira aqui? O que é que pode vir de bom de lá? Lá só tem corruptos, lá só tem gente que engana, lá só tem gente que não presta para nada, mal educada, que não sabe falar, que não adora direito, que não tem projeto com nada. Sabe o que o pastor Billy Graham falou? Eu ia passar direto nesta bandeira, mas o Espírito de Deus acabou de me informar que escolheu esta nação para trazer um último grande avivamento na face da terra. Antes do toque da última trombeta, Ele escolheu vocês. 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 Filhos e filhas do Brasil, somos escolhidos a um grande avivamento. O que Abraão não viu, o que Isaac não viu, o que Jacó não viu, o Brasil vai ver. 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 Ui! Levanta a mão de quem está do teu lado aí. Não abaixe. Uma glória vai tomar conta desta casa agora. Se prepare para o que Deus vai fazer na ADC. Começa hoje, eu profetizo. Meu Deus do céu. Ora por eles. Ora por eles. Ora para eu despertar eles. Ora para eu levantar eles. Ora para eu sacudir eles com o meu fogo. É deles que eu vou levantar o meu fogo na terra.
Meu Deus do céu, olha lá o que tu vai fazer aqui. E se eu posso abrir a boca para profetizar, se eu tenho legalidade e autoridade esta noite, lá vai. Não seremos conhecidos como uma nação de corruptos. Não seremos conhecidos como uma nação de mentirosos. Seremos conhecidos como pão para as nações. Eu profetizo que daqui de dentro hoje, Deus levanta profetas e profetisas, missionários e missionárias. Um grande avivamento se aproxima do Brasil. Quem quer ficar de fora fica, mas quem quer ser participante disto, eu vou largar o microfone aqui em cima. Em 1 minuto a glória de Deus vai tomar conta desta casa. Se vocês querem a glória dele, recebam agora, 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 agora. Oi! De Deus para minha nação, fogo de Deus para o meu povo, fogo de Deus para minha geração. Se prepare, igreja brasileira, Deus nos escolheu para o último avivamento na face da terra. Está na nossa cabeça, está nas nossas mãos, está conosco o mistério. Meu Deus, eu estou vendo criança chorando ali no meio. Na mandubi que lebra o aço rema. Na mandubi que leve não entre que lembra. Não tu que deve catar entre. Na mandubi que labra tá catar entre que lembra. Na mandubi que na mandubi que te leva a Lúcia. Dimitri catar entre. Eu vou fazer igual eu fiz no último congresso, para provar que isso aqui não é de homens, e que é Deus quem está levantando essa geração no fogo. Se é de homens, esse fogo apaga com instrumento, mas se é de Deus, eu vou parar tudo agora. Meus amigos instrumentistas vão segurar comigo. Se é do homem, acaba. Se é de Deus, olha o sinal de glória que Deus acendeu no meio do povo agora. Eu já ouço soprar dos ventos do Espírito em nós. Eu posso profetizar sobre as vossas vidas e termino. Segure as mãos de quem está ao seu lado uma última vez. Meu Deus, tem um varão passeando aqui dentro. Pastor, já tem jovem vindo dos Estados Unidos morar dentro do Brasil. Quando perguntam por que eles saem de lá para vir morar aqui, sabe o que eles estão falando? É porque Deus está falando lá que o próximo avivamento é aqui. E se os brasileiros não quiserem, os norte-americanos vêm para tomar o nosso lugar. Mas eu digo não, é conosco.
Eles vão nos ajudar, porque o que Deus tem conosco vai ser feito em nome de Jesus. Satanás não vai colocar essa geração nas drogas, na prostituição, na criminalidade. Eu profetizo, cai por terra agora todos os demônios que se levantam contra o operar de Deus. Agora, 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 oi, agora, 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 seja renovado, seja renovada, seja queimado pelo fogo de Deus, agora, agora. Meu Deus, olha o varão passeando no meio do corredor, olha lá, pode deixar os dois irem. Dentro de Telebra, na Mandubi que ela é mitraua, dentro de Telebra Uícia, tem uma glória a ser liberada nesta casa. Eu vou contar um segredo para vocês. Se vocês acham que está muito, é o que vocês não viram que Deus quer colocar aqui dentro nos próximos 10 minutos. Se prepara para carregar gente no carro desacordado aqui hoje. Quem quer ser batizado em línguas, se prepare. Para aqueles que não querem participar do avivamento de Deus e serem usados por Deus neste último tempo, não atrapalha quem quer agora não. Se eu sou boca de Deus aqui dentro esta noite, eu profetizo a igreja brasileira, a começar pela ADC, rios do Espírito de Deus correrão pelas entranhas desta nação, de norte a sul, de leste a oeste, do branco ao negro, do alto ao baixo, do rico ao pobre. Não vai ter potestade que segura a força dessas ondas. Ai de quem tentar segurar a fúria deste rio. E o meu convite como profeta é: não tente lutar contra essas águas. Flui com elas e deixa ele te envolver agora. Não tente lutar contra estas águas aqui dentro hoje. Flui com elas e deixa ele te envolver agora. Eu convido esta igreja a 1 minuto de guerra. Satanás está furioso contra a nossa geração, mas esta semana cai um jugo nesta terra. Esta semana quebra uma corrente poderosa no Brasil. Esta semana se inicia o grande avivamento do Senhor. E se isto que eu falo é verdade, meu Deus, olha lá o que está acontecendo ali. Se isto que eu falo é verdade nos vossos ouvidos, eu profetizo que cada metro quadrado deste estabelecimento seja tomado, entupido, embriagado, envolvido pelo poder da glória de Deus. Em 1 minuto, a glória de Deus vai tomar cada pedaço desta igreja, e quem está ligado vai sair daqui transbordando. Eu lhe convido a não se preocupar com quem está te olhando, deixa de te olhar agora. O importante é ser cheio, 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 é ser cheio. Eu te convido a abrir a boca e adorar agora. Chama a presença de Deus, chama a presença de Deus. Meu Deus, Deus está pegando lá no estacionamento. Olha Deus tomando lá fora. Olha a presença de Deus aí. Seja cheio da glória. Sejam cheios da glória. É esse fogo que Deus vai levar às nações. É este fogo que Deus vai levar às nações. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios. Eu vou contar para te ajudar. É 1 minuto de guerra na adoração. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51,
50, 49, 48, 47, 46. Tem gente lançada no altar já. 44, 43, 42, olha lá. 41, 40. Meu Deus, tem gente, eu não sei como. Não sei como tem gente com cara de quem não está entendendo nada do que está acontecendo. Precisa entender não, minha filha. Precisa entender não, meu filho. Coisas espirituais é para quem é espiritual. 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, olha lá, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Meu Deus, tem um varão parado no meio da igreja. Tem um varão parado no meio da igreja. Se prepare para quando a contagem acabar. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Muralhas caem por terra. 9, correntes se quebram agora. 8, todo jugo está quebrado. 7, todo plano do inferno cai por terra. 6, todas as astutas ciladas do diabo estão canceladas agora. 5, tudo aquilo que Satanás preparou quebrou. 4, meu Deus, meu Deus. 3, 2, 1. Quem quer receber da glória de Deus e de um grande avivamento, abre a boca e receba agora, 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 que desce como fogo, agora, tomem Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, manda fogo aqui dentro, que desce como fogo. Vem comer Pentecoste, vem comer Pentecoste e enche-me de novo. Esta oração é um clamor de confiança e proteção no Senhor, que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Nela, reconhecemos Deus como nosso refúgio e fortaleza, fonte de proteção contra todo o mal. Ao recitá-la, declaramos a fé nas promessas divinas de livramento, cuidado e amparo, buscando paz e segurança mesmo em meio às dificuldades e perigos da vida. É um momento para fortalecer o espírito, renovar a esperança e descansar no cuidado amoroso de Deus. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. 2. Diz ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. 4. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será teu escudo e broquel. 5. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. 6. Nem a peste que anda na escuridão, nem as mortandades que assolam ao meio-dia. 7. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. 8. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. 13. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. 14. Pois que tão encarecidamente me amou, eu livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu meu nome. 15. Ele me invocará, e eu lhe responderei e estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei, e o glorificarei. 16. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação.